Quem for ver a aula gravada está vendo, a gente apresentou o Gabriel da Fiocruz, que vai apresentar para nós o tutorial de hoje, a aula de hoje sobre variantes de corona. É isso daí. Com você, Gabriel. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos sim, tudo certinho. Então, vamos lá. Então, muito bom. Obrigado, Migueli, pelo convite. É bom essa história que você contou, porque eu comecei na bioinformática por causa dessa disciplina. Então, essa disciplina, ela um pouco mudou os rumos da minha vida, né? Então, contar só a experiência pessoal, né? Eu estava fazendo meu bacharelado em genética, e aí eu trabalhava num laboratório de genética. Eu fazia PCR longa, né? Um PCR de um fragmento de 10 kb, 10 a 12 kb, e aí era todos os dias eu fazia a mesma coisa. Aí eu falei assim, gente, que vida que é essa? Todos os dias fazia a mesma coisa. E aí eu fiz essa disciplina, gostei da bioinformática, pedi iniciação científica para o Miguelito, fui para o laboratório de biodados e lá eu comecei a fazer bioinformática mesmo, né? Uma bioinformática mais pesada. E aí o Miguelito mandava eu fazer tudo. Eu fazia tudo. Desde o Wi-Fi até instalar o Wi-Fi no laboratório das pessoas, porque era na época que estava aparecendo o Wi-Fi, até análise de tudo que aparecia. Era EST, era genoma, tudo que alguém ia lá falar com o Miguelito falava assim, o Gabriel te ajuda, o Gabriel te ajuda, o Gabriel te ajuda. Aí um dia eu falei assim, Miguelito, por que sou eu que tenho que fazer tudo? Aí o Miguelito falou assim, porque eu tenho um emprego e você não. Aí isso soa como fala assim, nossa, eu sou um coitado. Mas aí, depois você vai entender que a estratégia do Miguelito é uma estratégia meio do senhor Miyagi. Né? Ele te manda fazer as coisas, na hora você não entende por que é você que tem que fazer aquilo, mas depois faz sentido. E eu tenho um emprego e você não, na verdade, queria dizer o seguinte, eu já tenho a minha posição, as pessoas me conhecem, agora as pessoas precisam te conhecer. Então, aí funcionou, fiquei lá por quantos anos que eu fiquei no laboratório, Miguel? De 2005 até 2011. Então, fiquei bons anos lá e aprendi muito de bioinformática lá e tudo começou por essa disciplina. Então, quem tem a oportunidade de ver essa disciplina como uma mudança nos rumos da vida, abrace isso porque pode ser bom. Então, hoje eu estou na Fiocruz. A gente costuma dizer também que você não ficou muito tempo sem emprego, né? Foram 3 dias, né, depois de formado? 3 dias desempregado. Fiquei 3 dias desempregado. Isso porque eu defendi na quinta-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando. Dois era sábado e domingo. Eu defendi na quinta, na segunda eu já estava assinando contrato já. Então, hoje eu estou na Fiocruz, eu sou responsável pela plataforma de bioinformática da Fiocruz e eu era o responsável também pela plataforma de sequenciamentos, só que por acúmulo de atividades burocráticas, eu sou só o consultor científico da plataforma de sequenciamento. Então, eu faço os desenhos experimentais para ver qual sequenciamento mais se adequa a responder uma determinada pergunta, ou se nem é o sequenciamento que responde aquela pergunta. Então, basicamente, eu trabalho com dados de sequenciamento, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o papel da bioinformática no combate à pandemia, mais focado para a vigilância, né? Ou seja, essa identificação de variantes e como que a gente usa isso para poder lidar com isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou contar um pouquinho, uma introdução de o que a bioinformática faz e o que ela fez pela pandemia, né? Para combater a pandemia. Então, a gente começa com toda uma pesquisa básica que identificou, né, o coronavírus,
né, que coronavírus é, na verdade, uma grande família de vírus, então tem diversos vírus que infectam humanos e animais, e eles são responsáveis por algumas doenças em humanos, né, como resfriado comum. Então, às vezes, você tem algum resfriado comum, aí você fala assim, tô meio resfriado, deve ser uma virose qualquer. Pode ser um dos coronavírus que já circulava, mas é uma família grande, né? E aí, dentro dessa família, você tem os beta-coronavírus, por exemplo, que estiveram associados a algumas doenças mais graves, como em 2002, a gente teve um surto no leste asiático de SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que tinha uma mortalidade grande, né? Aí você fala assim, nossa, ela era mais mortal? Não, talvez não, né? Na verdade, eu não posso afirmar que não, mas talvez não. Mas como a gente não tinha um amplo diagnóstico dos infectados, a gente só testava as pessoas que chegavam no hospital, e aí muitas delas morriam. Então, por isso que eles fazem a mortalidade, a letalidade do SARS-1 era maior, né? Porque a gente só testava quem estava no hospital. E aí, em 2012, apareceu a MERS, que apareceu no Oriente Médio, que é similar a esse primeiro evento que aconteceu no leste asiático, né? E era causado também por um coronavírus, e aí já criou um alerta, né? Já falou assim, ó, isso pode, em algum momento, virar um problema mais sério a ponto de virar uma pandemia, que foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Então, em 2019, foi relatado o primeiro caso de infecção pelo SARS-CoV-2, que causa a doença que a gente chamou de Covid-19. E aí vem a bioinformática para poder solucionar todos esses problemas. Então, logo no começo, a partir do momento que o vírus foi isolado e foi visto que aquilo era um coronavírus, já foi sequenciado e aí já vem todo um trabalho de bioinformática para poder identificar qual é a origem desse vírus, né? Ele é mais parecido com o SARS-1, né, que apareceu em 2002, ele é parecido com o MERS, de onde que ele pode ter vindo, né? E aí fez todo aquele estudo filogenético utilizando bioinformática para poder identificar qual a origem do SARS-CoV-2, né? Então tem aquela história de que é um vírus que originalmente ele se parece muito com o SARS-CoV, que foi isolado do morcego, mas ele tem algumas variantes que sugerem que ele passou por um hospedeiro que poderia ser um pangolim, né? E aí essas adaptações permitiam que ele invadisse uma célula humana, por exemplo, né? E aí a gente precisa saber por onde que esse vírus entra. E aí, mais uma vez, vem a bioinformática, né? A partir de uma análise estrutural, em que eles viram que a proteína spike do coronavírus, ela interage com uma enzima humana, né? Que é a ACE2, que é uma enzima conversora de angiotensina 2, que está na superfície das células, é uma enzima transmembrana, então ela tem um sítio ativo exposto ao exterior da célula, e isso permite a acoplação da proteína spike. E esses pontos de interseção entre a proteína spike e a ACE2, eles foram identificados a partir de dinâmica molecular usando a bioinformática. Então, a gente já sabia muito bem quais são os pontos em que são essenciais para que o coronavírus reconheça a sua célula-alvo e se acople a essa ACE2 para que ele possa entrar na célula. Então, aqui, desde esse artigo, se eu não me engano, 30 de março, a gente já vê uma coisinha aqui que chama a atenção, que é esse aminoácido na posição 501 da proteína spike. Então, o famoso N501, desde 30 de março, ele já foi descrito como um ponto-chave de interação entre a proteína spike e o ACE2. Né? E aí vem a bioinformática de novo para contar onde que a gente tem
essa enzima ACE2 que permite que o vírus entre. Então, buscando em bancos de dados de transcriptômica, né, a gente conseguia ver quais os tecidos e quais tipos celulares podem produzir essa ACE2. A gente via a presença do RNA mensageiro, que codifica essa proteína, e baseado nisso, a gente supõe que aquele tecido ou aquele tipo celular produza essa porta de entrada do coronavírus. Então, potencialmente, são tecidos que podem ser infectados. E aí a gente vê alguns tecidos que condizem com a informação que a gente tem da infectividade do vírus, que é no trato respiratório superior e inferior, né? Então, nos pulmões, na nasofaringe, por exemplo, né? Tanto que um dos sintomas é dor de garganta, provavelmente porque você tem um tecido ali na sua mucosa que tem essa porta de entrada para o vírus interage com esse receptor, entra dentro, causa uma inflamação local e, consequentemente, o vírus ele prolifera lá dentro e ele espalha e assim por diante. Então, a bioinformática, através dessa triagem nos bancos de dados de transcriptoma, a gente conseguiu identificar tecidos-alvos do vírus, né? E como funciona o mecanismo de infecção, né? Como que a gente vê a evolução do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2, né? Então, a gente viu, utilizando bioinformática, mais uma vez, e dinâmica molecular, a gente viu que tem uma clivagem na proteína spike do SARS-CoV-2 que aumenta a afinidade da spike pelo receptor, que é o ACE2. Então, ou seja, ele se liga melhor ao ACE2. E por ele se ligar melhor, ele tem um potencial maior de reconhecer a célula-alvo, tem um potencial maior de entrar dentro dessa célula, e uma vez que ele entrou dentro dessa célula, ele vai replicar. Se ele replica mais, você tem mais carga viral e você dissemina mais esse vírus. Então, esse foi visto como um ponto de evolução chave para transformar uma epidemia, que era o SARS-CoV-1, em uma pandemia, que é o SARS-CoV-2, porque ele tem uma capacidade de disseminação muito maior por causa dessa clivagem, que é feita por uma enzima, que é uma serinoprotease transmembrana, que aumenta a afinidade do SARS-CoV-2 pela ACE2. Né? E aí tem todo um trabalho, mais uma vez, de bioinformática, que aí já é um trabalho mais de ciência de dados, que é o estudo da característica de todos os pacientes que foram identificados. E a partir desses estudos, das características clínicas de quem teve COVID severa, por exemplo, a gente chegou àquela lista das famosas comorbidades, né? Então, o que são as comorbidades? São pessoas que tinham uma determinada característica que a gente viu que estava mais associada ao processo de hospitalização e eventual morte quando a pessoa estava infectada com o SARS-CoV-2. Então, isso vem também de uma ciência de dados, que é um papel da bioinformática. Né? E aí tem os trabalhos que envolvem inflamação, como, por exemplo, a gente descrever quais são as vias de processo inflamatório que são desencadeadas pela infecção do vírus, e aí a gente chegou à conclusão de que COVID-19 é uma doença inflamatória, né? Ela tem uma base inflamatória, e isso está associado àquelas comorbidades, porque as comorbidades que levam ao desfecho pior da COVID-19, elas são comorbidades de base inflamatória, como diabetes tipo 2 tem uma base inflamatória, a obesidade causa uma inflamação, e o envelhecimento é um processo inflamatório. Né? Então, a gente tem todo esse contexto, e a identificação dessas vias também faz parte do trabalho de um bioinformata. Né? E aí tem também o aspecto genético de cada indivíduo. Né? Então, por que a gente tem tantos assintomáticos? A gente utiliza a bioinformática e esse sequenciamento, né, para fazer um tipo de estudo que a gente chama de GWAS, que é um Genome Wide Association Study, que a gente pega o genoma inteiro de cada paciente e aí a gente associa com desfechos. Né? Então, a gente vê, por exemplo,
que pessoas que foram hospitalizadas, quando comparadas com pessoas que não foram hospitalizadas, elas têm algumas variações genéticas que estão associadas a essa predisposição de hospitalização. E aí a gente vê aqui no cromossomo 3 que a gente tem diversos marcadores que estão associados a essa hospitalização. E muitos desses genes que estão nesse cluster são receptores de quimiocina. Então, a gente vê, mais uma vez, o papel da variante genética de cada indivíduo na suscetibilidade a pessoa ter uma hiperinflamação quando exposta ao vírus. No Bras Webinars, que tem aqui no programa de bioinformática da UFMG, provavelmente vocês devem ter essa palestra no YouTube, veio uma pesquisadora que faz estudo de genomas antigos, né? Então, ela estuda o genoma do Neandertal. E esse cluster foi herdado dos Neandertais. Então, a gente vê essa herança dos nossos antepassados influenciando em como a gente reage às infecções que a gente tem hoje. E aí saiu esse artigo mostrando que os principais fatores de Covid severa são herdados dos Neandertais. E quando a gente vai ver a distribuição dessas variantes genéticas pela população, a gente vê que, de fato, tem uma base Neandertal. Então, o Neandertal era o Homo, né, do gênero Homo, que estava ali na Ásia, na Eurásia, por exemplo, que é o Homo caucasiano, né? E aí a gente tem o Homo sapiens, que surgiu na África. Então, o Homo sapiens, ele originalmente não tinha essa base genética para poder ter uma superinflamação. Por isso que a gente vê números tão baixos de mortalidade, por exemplo, na África e no leste asiático, porque aqui não predominava o Homo neanderthalis. E onde o Homo neanderthalis predominava, a gente vê mais mortalidade. Aí você pergunta assim, e a América? A América foi colonizada por europeus, né? Então, a gente tem mais uma base neanderthalis do que sapiens. Então, a gente tem toda essa associação da variante genética de cada indivíduo associada com o desfecho da Covid, e isso tudo é identificado por bioinformática. É claro que é uma bioinformática em um nível muito acima do que vocês vão aprender nessa disciplina, mas para quem for para o doutorado em bioinformática, talvez em algum momento trabalhe com GWAS, que é esse tipo de estudo que a gente faz. E tem um outro papel muito importante da bioinformática, que é procurar um caminho para um tratamento, né? Existe algum medicamento que possa atuar nesses mecanismos que já foram identificados, principalmente esses de resposta inflamatória? Então, a gente usa a bioinformática para fazer uma triagem para uma droga. Uma vez que a gente conhece o alvo, a gente conhece o mecanismo de infecção, que é através da interação da proteína spike com a proteína ACE2 clivada por uma serinoprotease, a gente pode procurar por algum medicamento que bloqueie algum desses processos, além de procurar algum medicamento que atue nesse processo inflamatório. Então, aí a gente tem dois caminhos principais dentro da bioinformática para fazer triagem de fármacos, que um é totalmente in sílico, né, que a gente chama de ab initio, que a gente pode, por exemplo, pegar alguns candidatos de bancos de dados, como, por exemplo, o Camostat, que é um medicamento inibidor de serinoprotease. E a gente vê se, quando a gente dá esse medicamento para a pessoa, ela consegue, por exemplo, bloquear aquela serinoprotease que aumenta a afinidade do vírus pela ACE2. Então, utilizando bioinformática, a gente pega o medicamento, tenta ligar ele ao sítio ativo da enzima para ver se isso inibe. Então, a gente começa a ver as interações do medicamento com a proteína em si, a gente consegue ver quais os aminoácidos que interagem aqui e ver se isso pode inibir a atividade dessa enzima e, consequentemente, ajudar no tratamento da doença. Então, a gente tem diversos bancos de dados que podem ser utilizados para essa triagem. A gente tem o PubChem, a gente tem o Drug Bank, por exemplo, que você pode ir lá e tentar fazer um reposicionamento de fármacos.
Então, basicamente, a gente pega o banco todo e testa contra o nosso alvo, né? Aqui, no caso, é a serina protease, mas poderia ser a ACE2, por exemplo, né? E isso é uma busca em larga escala para triagem, né? Então, a gente usa os computadores para fazer uma triagem e aí a gente vai validar isso in vitro, que aí já não é mais parte da bioinformática. Mas a bioinformática tem um papel muito importante nisso, né? Porque a gente vai partir de um banco com milhões de compostos químicos e a gente vai entregar para o pessoal da bancada, sei lá, 250 candidatos, por exemplo. Vai chegar lá e falar assim, ó, toma aqui 250 candidatos para você fazer teste in vitro, o que é muito melhor do que você fazer teste in vitro com milhões de candidatos, né? De drogas candidatas. E aí vem o objetivo da aula em si, né, que é a identificação de variantes. Então, o que é uma variante de um vírus? Então, a cada ciclo de replicação viral, vão surgir novas variantes, com certeza, porque a polimerase, que é codificada pelo próprio vírus, ela tem uma taxa de erro grande, e essa taxa de erro faz parte do processo evolutivo, né, que é para você gerar diversidade e, a partir dessa diversidade gerada, alguma daquelas variantes ter uma vantagem adaptativa com relação à sua variante original, né, com o seu pai, por exemplo. Então, como que isso funciona? Vamos supor que a gente tem, aqui eu considero a proteína spike, né, que é a proteína do vírus, que interage diretamente com a nossa célula, que permite a entrada. Então, ou seja, se ela interage diretamente com a nossa célula, ela está mais sujeita a um processo evolutivo, ela está mais exposta a uma pressão seletiva. Ou seja, se você mudar alguma coisa nela, ou ela pode entrar mais fácil na célula, ou ela pode entrar ou não entrar, né? Ela pode ter mais dificuldade em entrar ou até mesmo não entrar dentro da célula. Então, isso é pressão seletiva para um vírus. Então, supondo que a proteína spike aqui são chapéus, né? A gente tem um chapéuzinho mexicano, né? Então, esse é a nossa variante original. E aí, ela vai gerar diversas possíveis variantes a cada ciclo de replicação dela. Então, aqui, esse chapéuzinho mexicano gerou um chapéuzinho de mágico, um chapéuzinho de graduação, um boné e um chapéuzinho do Indiana Jones. Esses vírus que foram gerados dentro da sua célula, eles vão sair da sua célula e vão tentar infectar novas células. E é nesse momento que o Darwin atua, né? E aí o Darwin vai chegar e vai dizer o seguinte: sucesso evolutivo é o vírus que reproduz mais. Então, para que ele reproduza mais, ele tem que infectar mais células. Então, aí vem todos os chapeuzinhos aqui, né? Então, todos eles vão tentar infectar células. E aí a gente viu que o chapéu mexicano infectou 1, 2, 3 células. O chapeuzinho de mágico infectou só uma célula. O boné não infectou nenhuma. Então, ou seja, essa variante aqui é péssima, porque dentro da competição de quem infecta mais, ele não infectou ninguém. Provavelmente esse vírus morreu sem entrar dentro de uma célula e sem passar essa informação genética para frente. E aí tem o chapeuzinho de graduação que infectou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. E tem o chapeuzinho do Indiana Jones que infectou uma célula. O que a gente vê com isso? A gente vê que essa variante que surgiu, que agora tem uma proteína spike nova, ela tem uma capacidade de infecção melhor do que a linhagem original, que é o chapeuzinho mexicano. E isso vai fazer com que ela se sobressaia e que ela se torne cada vez mais abundante, né? Então, isso é o processo de evolução de um vírus. É desse jeito que surgem as variantes. Se esse chapeuzinho aqui mudar e gerar um outro chapéu diferente que infecte ainda mais, vai ser uma outra variante. E cada momento a gente tem pressão seletiva diferente, né? E qual que é o papel dessas variantes diante de uma resposta imunológica, por exemplo, né? A gente tem uma interação entre o anticorpo e a proteína spike.
Então, quando você é exposto ao vírus, você vai desenhar um anticorpo que reconheça aquela proteína spike. Se ela muda um pouco, né, igual aqui você deixou de ter um chapéu mexicano para ter um chapéuzinho de graduação, essa interação ela não vai ser tão perfeita igual aqui. Mas ainda assim, você pode ter alguma interação. Então, para determinar se isso acontece, são aqueles estudos de bancada que você já deve ter ouvido falar, que é a capacidade, estudo de neutralização dos anticorpos. É a capacidade de um anticorpo de neutralizar um determinado vírus, né? E essa mutação pode impactar. Mas isso não quer dizer que a sua vacina vai perder eficácia ou que a sua imunidade vá deixar de existir porque você tem uma nova variante. Porque o principal papel para evitar uma doença é a sua resposta celular. Então, você tem células que vão reconhecer quando um vírus está dentro de uma célula sua. E aí eles vão lá e matam essa célula, né? Então, essa resposta celular é o ponto-chave de uma vacina, por exemplo. Porque mesmo que o seu anticorpo não reconheça a sua variante e essa variante possa ainda infectar uma célula, a sua resposta celular vai lá e mata aquela célula e isso evita que você fique doente, que é o papel da vacina. Então, qual que é a moral da história? Todos os dias vão surgir novas variantes. E isso depende da pressão seletiva, né? Então, se hoje a gente tem o chapeuzinho de graduação, o chapeuzinho de mágico, o chapeuzinho de Indiana Jones, que estão sendo gerados e alguns vão entrar mais dentro da sua célula, em algum momento pode aparecer uma variante de vírus que tem uma proteína spike completamente diferente de um chapéu, por exemplo. Igual esse aqui tem um chapéu de Miranda, que mais parece uma fruteira. Então, qual que é o impacto disso para a seleção, né? Darwin atuando mais uma vez. Em algum momento, não parecer com um chapéu pode ser vantagem adaptativa, porque por não parecer com um chapéu, até a sua resposta celular pode deixar de existir. Então, quanto mais diferente for aquela variante, desde que ela não perca a função daquela proteína, pode, em algum momento, virar uma vantagem adaptativa, né? Então, é mais ou menos o que a gente vê hoje com a variante Delta. Ela tem mutações tão diferentes dos coronavírus que a gente foi exposto antes, né, que era a variante Alfa, que veio do Reino Unido, a variante Gama, que é a P1, a variante Beta, que veio da África do Sul, ela tem mutações completamente diferentes dessas três. Então, o que acontece? Ela não foi encontrada nem pelos anticorpos e algumas vezes uma atividade não no caso da Delta, a gente ainda tem resposta celular contra ela, mas em algum momento pode aparecer uma variante que não tenha resposta celular. E isso, naquele momento, vai ser uma vantagem adaptativa. Então, por isso, é extremamente importante que a gente tenha um processo de vigilância na população para ver o momento em que essas variantes novas começam a emergir. Porque mesmo que ela não tenha uma vantagem, uma capacidade de infecção maior, por exemplo, ela pode ter uma vantagem adaptativa de escapar da vacina. E em um ambiente em que a gente tem, sei lá, metade da população vacinada e metade não vacinada, a gente vai ficar com as pessoas não vacinadas esfregando o vírus na cara das pessoas vacinadas a todo momento. E isso pode selecionar variantes que escapam da vacina. Então, aí vem o papel de vigilância. A gente sequencia todas as semanas para poder ver se estão aparecendo novas variantes que podem ser frutos dessa seleção da mudança do ambiente, né, da pressão seletiva, que muita gente está vacinada. E aí vem o papel da Fiocruz, da rede genômica da Fiocruz nessa vigilância, que é a caracterização de todas as linhagens já conhecidas e a busca da emergência de alguma variagem, de alguma linhagem não conhecida ainda. Então,
tanto quanto identificar quais são as variantes que circulam hoje, a gente busca variantes que ainda não circulam muito, mas que em algum momento podem começar a circular. Então, isso dá um conhecimento para a gente também da dinâmica da dispersão do vírus, né? A gente consegue ver qual vírus circulava mais em novembro, e aí ele aumentou, depois diminuiu, aí veio outro vírus no começo desse ano, que aí está diminuindo agora, e agora está aumentando um outro vírus, que é a Delta, né? Eu vou mostrar um pouquinho dessa dinâmica para vocês. Mas, basicamente, o resultado do sequenciamento é isso. A gente tem diversos pacientes sequenciados, então, toda semana a gente sequencia, e aí a gente compara com o vírus original, que é o nosso genoma de referência, que é aquele que foi sequenciado em março, né? E aqui, todas as letrinhas que estão coloridas são mutações. E essas mutações, elas determinam variantes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas variantes que são muito comuns. Então, a gente vê aqui uma mutação que está na posição que é uma mutação do aminoácido na posição 484, e que nessa variante virou um K, virou uma lisina aqui, né? Então, ou seja, essa mutação ela é muito frequente. Várias pessoas têm ela. Naquele momento que vieram os dados desse sequenciamento. Esses sequenciamentos são amostras do começo do ano. Então, ou seja, naquele momento, essa mutação era muito frequente. E essa mutação aqui, que é a mudança de um N na posição 501 para um Y, né? Uma tirosina, Y é tirosina, né? Essa mutação ela também estava muito frequente. Mas se você olhar, ela não estava tão frequente quanto essa. Então, a gente tem um processo de dinâmica em que essa mutação era muito frequente naquele momento, essa aqui era um pouco menos, a combinação das duas vai determinar qual que é a nossa linhagem, qual é a nossa variante. Eu vou mostrar como isso acontece. E isso é um cenário que a gente utiliza para poder descrever quais são as variantes que estão circulando. Algumas mutações, elas tiveram um sucesso evolutivo tão grande que ela já está presente em todo mundo, como, por exemplo, a mudança aqui na posição 614 de um D para um G. Então, ou seja, hoje, todos os coronavírus já têm isso. Então, ou seja, em março não tinha, mas hoje todo mundo tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso foi uma mutação que foi um sucesso tão grande para todos os cenários em que o vírus foi exposto, né? Seja para infectar chinês, seja para infectar europeu, seja para infectar vacinados e assim por diante, ela é tão boa que todo mundo tem ela hoje, né? E muito mais do que isso, a gente busca por variantes que ainda não estão padronizadas, né? Que não são variantes consolidadas e conhecidas como variantes de coronavírus. Então, aqui a gente chama de SNV, que é uma variação de nucleotídeo único, né? Que é um Single Nucleotide Variant. Então, esse Vzinho que apareceu aqui na posição 672, ao invés de o que é o original aqui? Um A? Não sei. Mas isso hoje pode ser um acaso, né? Ela apareceu em um indivíduo só. Só que, se isso começar a se tornar cada vez mais frequente, por isso que a gente faz toda semana, se aqui nesse sequenciamento eu tive 2 casos que tinham essa variante, no próximo sequenciamento eu tenho 5, no próximo eu tenho 20. Isso quer dizer o seguinte, essa variante está passando por um processo de pressão seletiva que está favorecendo a disseminação dela. Então, isso é uma variante que a gente tem que rastrear, identificar quem teve isso, isolar os casos para evitar que isso se torne cada vez mais frequente. Então, a vigilância é isso. Muito mais do que descrever as variantes que estão circulando, a gente tem que identificar quais as variantes que estão se tornando mais frequentes com o tempo, para poder atacar elas logo no começo, em que elas começarem a se tornar mais abundantes. Então, isto é vigilância.
né? Então, um dos relatórios que a gente dá é um relatório de dinâmica de dispersão viral. Então, a gente tem, por exemplo, uma história da pandemia no Brasil, que a gente teve em um determinado momento aqui, que a variante que mais circulava, né? Então, no começo do ano passado, as duas variantes que mais circulavam era a B1133 e a B1128. Eram as que mais circulavam, quase metade das amostras eram isso. E aí, em outubro, elas começaram a perder espaço para uma outra variante, que era a P2. Então, a P2 ela aumentou em outubro, aumentou ainda mais em novembro, ficou mais frequente ainda em dezembro. Em janeiro, ela era ainda mais frequente, só que aí começou a aparecer outra aqui, que estava ficando com a barrinha cada vez maior, que é a P1. Então, a P1 ficou mais abundante, e com isso, a P2 foi perdendo espaço. Por que ela foi perdendo espaço? Uma combinação de fatores. Aqui a gente tem os fatores que são uma pré-exposição de várias pessoas à P2, combinado com uma dispersão maior da P1. Então, isso foi fazendo com que pessoas que tiveram contato com a P2 não se infectassem mais com ela, né? Porque elas poderiam ter alguns anticorpos ainda dentro que estava de um espaço de tempo curto, que impedisse uma reinfecção com P2. Mas só que ela tinha uma certa suscetibilidade a P1, né? Então, com isso, P2 foi diminuindo e P1 foi ganhando espaço. Então, P1 foi aumentando, até que em abril, né, em março e abril, quase tudo que a gente via na população brasileira era P1 e P2. E aí começou a aparecer uma outra variante aqui, que é a P4, que é um derivado da P1. Esses dados aqui são de até maio. Hoje a gente já vê que tem bem menos P1, né? É cerca de metade, então essa barrinha de P1 aqui é metade. A gente tem P4 e a Delta está começando a subir, né? O que isso mostra? Mostra que a gente vai ter ondas, né, de diversos vírus. A gente teve um P2 que aumentou e diminuiu, aí o P1 aumentou e agora está diminuindo, e a Delta está aumentando. E isso é o processo de evolução, né, de um vírus. Então, aqui a gente vê por região, né, a gente faz essa subdivisão por regional, inclusive por estado, que é para a gente identificar onde que essas variantes estão surgindo. Então, a gente vê a P4 aqui, ela apareceu no Sudeste, mais precisamente no Rio de Janeiro. Então, se a gente consegue identificar a emergência de uma nova variante, né, quando ela está começando a aumentar a sua frequência e tenta isolar aquele estado ou aquela cidade em que aquilo está acontecendo, faz um lockdown, faz uma triagem de vigilância com isolamento dos contatos o mais rápido possível, a gente consegue evitar que isso se espalhe para outras regiões do país, por exemplo. Igual a P1, por exemplo, a gente sabe que ela apareceu em Manaus. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que em dezembro ela já estava bem abundante na região norte, mas nos outros estados não tinha. E aí, em janeiro, já era muito, e aí nos outros estados já começou a aumentar, e aí depois virou igual no Brasil todo. Então, se a gente faz essa vigilância em tempo real, a gente consegue conter esses casos de emergência de novas variantes, né? E aí, para a gente fazer essa vigilância, a gente precisa sequenciar, né? E aí, como que é feito o sequenciamento de um vírus? No caso do SARS-CoV-2, a gente conhece o genoma dele. Então, a gente consegue, por exemplo, desenhar primers para enriquecer a fração viral, né? Primers que a gente utiliza para fazer PCR. Então, vocês devem ter visto na aula de biomol o que é uma PCR. Então, a gente utiliza esses primers para gerar amplicons, para enriquecer a fração viral do genoma viral, né? Então, por quê? Porque quando a gente pega o SWAB de um paciente, a gente tem muita célula humana que vem da mucosa que você raspa ali. A gente tem muito material genético de micro-organismos que estão lá naquela microbiota.
daquela nasofaringe. Então, a gente tem bactérias, a gente tem fungos, a gente tem outros vírus. Se a gente sequenciar isso tudo, a gente vai ter 99,9% de material genético de outros organismos e só um pouquinho de vírus. E aí fica muito difícil a gente analisar, porque a gente tem pouco vírus dentro daquele universo de contaminação. Então, a estratégia do sequenciamento hoje, a gente utiliza primers que vão se ligar no genoma do vírus. Então, essa linha aqui é o genoma do vírus, que é um vírus de RNA. Então, a gente faz uma amplificação utilizando esses primers, e esses primers, eles têm overlap de regiões. Então, ou seja, vão ter alguns buracos aqui, mas eles vão ser cobertos por outros conjuntos de primers. Então, se eu não me engano, são mais de 300 primers. E aí a gente coloca isso tudo dentro de reações de PCR. Então, no fim das contas, a gente tem diversos amplicons que vão ser sequenciados, né? E isso está sendo evoluído, né? Então, a gente vai melhorando os primers com o tempo, né? Tanto que o primeiro conjunto de primers deixava alguns buracos do genoma sem cobertura. Por quê? Porque as variantes vão surgindo e algumas das variantes podem diminuir a afinidade do primer pelo genoma. E aí você não vai amplificar aquela região. Então, aqui é um exemplo de um buraco que a gente tinha, né? Eventualmente, pelo surgimento de alguma variante que deixou de fazer com que aquele primer funcionasse, e aí a gente tem que gerar novos primers para poder cobrir aquela região. E isso a gente vai ver na prática aqui depois. Então, a gente pega todos esses amplicons e manda para o sequenciador, e aí a gente vai ter sequências que saem de lá. E aí, a primeira etapa que a gente faz é o controle da qualidade dos reads que saem do sequenciamento. Por que a gente faz isso? Porque, considerando que o sequenciador pode errar na chamada de base, a gente não quer que a gente chame de variante uma coisa que é, na verdade, erro de sequenciamento. Então, a gente faz um controle de qualidade de todos os reads que saem do sequenciamento para que a gente não tenha erro de sequenciamento muito frequentes na nossa amostra. Então, a gente utiliza uma ferramenta que chama Thermometric. A gente faz uma outra etapa, que é o mapeamento dessas reads no genoma de referência. Por que eu vou mapear no genoma? Porque se eu já tenho um genoma modelo, é muito mais fácil eu mapear as reads que eu sequenciei nessa referência e ver só o que é diferente. Porque o meu objetivo aqui é ver o que é diferente. O que é igual, para mim, tanto faz, tanto fez. Eu quero ver o que é diferente. Então, eu utilizo essa cola, né, que é o genoma de referência. E aí a gente tem várias ferramentas para fazer isso, né? Tem o STAR, que é uma ferramenta boa e rápida, mas na aula hoje a gente vai usar o BWA. Por que a gente vai usar o BWA? O BWA, ele é uma ferramenta que tem uma taxa de mapeamento falso positivo maior. Então, menor. Então, ele mapeia menos falsos positivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que diminui a chance de eu chamar de variante uma coisa que foi só um mapeamento errado, né? Então, por isso que a gente vai usar o BWA hoje. Posso usar o STAR? Pode usar o STAR. É só a gente setar os parâmetros para que o mapeamento seja o mais restrito possível. Então, para não mexer muito nos parâmetros do STAR, hoje a gente vai usar o BWA. A próxima etapa, então, é a identificação de SNVs, que são essas Single Nucleotide Variants. Então, ou seja, cada mudança de base comparado ao nosso genoma de referência, eu vou chamar isso de SNV. E aí a gente vai utilizar uma ferramenta que chama IVAR, que serve para identificar se aquela mudança de base ela é, de fato, uma variante ou ela pode ser só um erro de sequenciamento. Tá? Então, tem toda uma estatística por trás dessa identificação de SNVs. E aí, de bônus, a gente vai fazer uma montagem de genoma, que não é interessante para a gente chamar variantes, não é interessante para a nossa vigilância, a gente vai ver qual a diferença. E para isso a gente vai utilizar o SPACE.
E tem o objetivo final aqui, que é a identificação da variante viral, e para isso a gente vai usar um programa que chama Pangolin, que eu vou mostrar como funciona também. Então, a primeira etapa é o controle de qualidade, a gente vai utilizar o Trimomatic. Então, a gente conta para ele quais são as sequências dos nossos adaptadores que a gente utiliza para a construção da biblioteca, que aí ele vai tirar os adaptadores, porque a gente não quer que a gente considere como variante uma sequência que é, na verdade, uma coisa que a gente utilizou para construir biblioteca, ou os nossos primers, né? Porque os nossos primers são padrão. E aí a gente tem alguns parâmetros, né, como leading e trailing, que é a qualidade mínima para você começar a sua sequência final, no sentido 5 linhas, 3 linhas, e o trailing, que é a qualidade mínima no sentido 3 linhas, 5 linhas. Eu não sei se vocês já tiveram aula de qualidade de chamada de base, que é aquela escala Fred, né, que é a chance daquela base ter sido identificada erroneamente. Então, aqui a gente define qual é a qualidade mínima que a gente vai considerar, e essa qualidade mínima no leading e no trailing, e dentro de uma janela deslizante. Ou seja, eu vou contar qual que é uma janela de 4 bases, por exemplo, e dentro dessas 4 bases, a média da qualidade dessas bases tem que ser maior do que aquele meu critério. Né? Eu vou dar um exemplo aqui daqui um pouco. E aí tem o tamanho mínimo da sequência que sobra para que eu possa utilizar aquilo como evidência de que a minha amostra foi sequenciada. Então, um exemplo é o seguinte, a gente começa ali pelo leading e pelo trailing. Então, ele vai pegar as bases no começo da sua sequência que tem qualidade maior do que aquele seu critério. Então, vamos supor que eu só quero começar a analisar se as minhas bases tiverem qualidade maior do que 10. Ele vai chegar aqui, vai ver se esse C tem qualidade maior do que 10, se esse G tem qualidade maior do que 10. Nenhuma dessas aqui tinha qualidade maior do que 10. Então, ele chega e corta todas elas. Ele faz a mesma coisa no trailing, ou seja, no sentido 3 linhas, 5 linhas. Ele vê todo mundo que tem qualidade menor do que 10 e elimina já logo no começo. Então, o que isso quer dizer? Que essa base tem qualidade maior do que 10 e essa base tem qualidade maior do que 10. O que tem aqui no meio, eu não sei. Eu vou ver agora com a minha janela deslizante. Então, eu chego e faço, eu quero que você pegue uma janela deslizante de 4 bases, então ele vai pegar 4 bases, e que a média seja pelo menos 20. Então, ele vai pegar as 4 bases aqui e vai ver se a média da qualidade é 20. Se for maior do que 20, ele passa para a próxima base. Se for menor do que 20, ele para e corta tudo dali para frente. Então, ele vai andando, isso aqui tudo tem qualidade maior do que 20, aí ele parou aqui. Essa janela tem qualidade média menor do que 20. Aí ele chega e corta tudo daqui para frente. E a sequência final que a gente vai trabalhar é essa. Então, ou seja, é um jeito da gente manter só bases com boa qualidade. Por quê? Porque eu não quero chamar de variante um erro de sequenciamento. Então, é extremamente importante essa etapa. Né? E aí tem a próxima etapa, que é o mapeamento e a identificação do Single Nucleotide Variants. Né? Então, isso vai apontar o local no genoma em que aconteceu a nossa mutação, que deu origem àquela possível variante. Então, para fazer isso, a gente considera o número de observações para cada variação. Então, aqui a gente tem um exemplo, que no nosso genoma de referência a gente tinha um C, e aqui a gente tinha um read que falava que era um T. Então, ou seja, eu tenho uma observação de que aquilo é uma variante. Uma observação em um universo de, sei lá, 30, isso é o suficiente para eu chamar isso de nova variante, ou será que isso é um erro de sequenciamento? E aí a gente considera outras coisas para poder fazer isso. Outra coisa é a qualidade do mapeamento da base. Então, para considerar a qualidade do mapeamento da base, a gente considera a qualidade da base na read mapeada. Então, ou seja, se esse T aqui tinha uma qualidade de Fred de 10, por exemplo, ele tem um impacto menor para eu chamar aquilo de variante do que se ele tivesse uma qualidade 30, por exemplo.
Então, vamos supor que esse T tem qualidade 30 e todas as outras bases têm qualidade 15. Isso tem uma chance maior de ser uma variante do que se todas essas bases tiverem qualidade 30 e o T tiver qualidade 15. É muito mais fácil isso ser um erro de sequenciamento do que as outras. Né? A outra coisa é o alinhamento da read à referência. Então, ou seja, se o meu alinhamento foi perfeito, todas as bases se encaixaram certinho e só aquela base foi diferente, isso indica que provavelmente eu mapeei aquela read corretamente e, de fato, aquela base está diferente. Agora, se eu tenho, sei lá, 5 das minhas bases estão diferentes, existe uma chance daquele meu alinhamento ser espúrio. Ou seja, aquele read não pertence àquela região, mas ele mapeou porque foi a melhor coisa que ele achou. Então, a gente tem esse problema nos alinhamentos, que é ele vai alinhar no melhor lugar possível, mesmo que ele não seja daquela região, né? Sei lá, pode ter uma sequência de humano, por exemplo, que é um pouquinho parecido com essa região do coronavírus, que mapeou lá. Né? Então, aí eu tenho, sei lá, 5 bases mal alinhadas, e aí eu vou ter uma qualidade do mapeamento pior para essa região. E essa qualidade no mapeamento deve ser considerada na hora da gente chamar aquilo de variante ou não. Então, como que acontece? A gente tem um monte de reads que vão se mapear no genoma de referência, cada tracinho desse é uma read, e a linha mais grossa aqui é o genoma de referência. E aí a gente vai ver as bases, né? Então, aqui a gente tem a sequência consenso. Aqui, quando eu tenho 4 bases, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho... o exemplo que eu vou dar aqui não se aplica ao vírus, porque é que eu vou chamar de heterozigoto, porque o programa chama de heterozigoto, mas na prática de vírus a gente veria isso como uma variante emergente, que ela estaria em metade das nossas sequências da nossa amostra. Então, seria um vírus emergindo que compõe metade da população viral daquele indivíduo. Então, se eu tenho 4 observações, né, eu tenho 4 reads, cada read é uma observação de que eu tenho um G ao invés de um A. E eu tenho outras 2 observações que falam que, de fato, é um A. Isso é o suficiente para eu falar que metade dos meus vírus que estão emergindo dentro desse meu indivíduo são uma variante nova, né, que ele seria um heterozigoto, né, AG. 4 é o suficiente para isso, né? Não sei. Se eu sequenciar mais, eu vou ter mais observações, e aí eu vou poder falar melhor. Aqui no caso, agora eu vejo que eu tenho muito mais G do que A. Então, eu tenho 8 observações falando que eu tenho um G e 2 observações falando que eu tenho um A. Baseado nisso, eu posso chamar esses 2 aqui de erro de sequenciamento. Para isso, o identificador de variante ele vai usar estatística. Então, ele vai falar assim, considerando que eu tenho, aqui são 8 para 2, então são 20%. Considerando que eu tenho 20% de erro nessa posição, qual que é a taxa de erro que eu tenho em uma outra posição aleatória? E aí ele usa estatística para poder chamar isso de um erro ou de uma possível minor variant, né, que é uma variante menos abundante. Né? Então, ou senão a gente poderia simplesmente falar, sim, isso de fato é um vírus que tem uma mutação que troca um A por um G. E aí, quanto mais a gente sequenciar, mais observações a gente vai ter para poder identificar melhor aquela variante. Então, ou seja, a cobertura, né, quantas vezes a gente vê essa informação em cada base, é essencial para que a gente tenha certeza de que aquilo é uma variante. E isso vai entrar como parâmetro na hora da gente fazer a chamada de variante. Né? A outra estratégia que a gente tem é uma montagem, né? Considerando aqui que a gente tem variantes de vírus emergindo, a gente tem um problema, que é montar diversas possíveis variantes. Né? Então, se a gente tem uma variante que tem um GGAT nessa posição
e a gente tem uma variante que é muito menos abundante, que tem um GG, AG nessa posição, quando a gente monta o consenso, ele vai me contar só esse que estava mais abundante. E aí a gente perde o papel da vigilância, que é identificar a emergência dessas variantes menores que podem estar aparecendo. Então, para identificação de vigilância, a gente não utiliza a montagem, a gente utiliza só o mapeamento. E aí vem a etapa da identificação da linhagem, que é feita pelo Pangolin, que a gente utiliza um modelo treinado, né, por aprendizado de máquina, e esse treinamento ele é feito da seguinte maneira: as variantes elas são identificadas pela combinação das SNVs, das Single Nucleotide Variants que elas têm. Ou seja, a combinação de diversas variantes vai me contar de diversas mutações, vai me contar qual a variante viral que eu estou observando ali, né? E aí a gente pode atribuir pesos diferentes para variações que são muito mais descritivas, como, por exemplo, aquela mutação que causa a mudança N501Y ou a E484. Isso aqui é característico da linhagem alfa, essa aqui é característico da linhagem beta, a combinação desses dois é característico da linhagem gama. Essas mutações são características da linhagem delta. Então, ou seja, se você tem essas que são características, ela tem um peso muito maior para você identificar uma variante do que uma mutação aleatória que não passou por pressão seletiva, né? E aí o Pangolin faz toda essa etapa, né, de pegar todas as variações possíveis e fazer uma chamada de linhagem. Então, ele vai falar só, de acordo com a combinação de todas essas variantes, eu acho que essa sua amostra é uma P1, né, que é a gama, com uma probabilidade de, sei lá, 98%, com a probabilidade de 100%, por exemplo, ou 80%. Então, vai depender da combinação de todas as variantes que ele tem. Então, o que a gente vai fazer na aula prática agora é toda essa etapa de fazer a identificação. Então, a gente tem um tutorial, né? Em primeiro lugar, dúvidas quanto a essa parte teórica? Gabriel, só uma pergunta. A última vez que vocês fizeram, quantos por cento da delta já tinha? Já está em quase metade. Quase metade, tá já. Mas tem um certo viés, entendeu? Porque a gente pega amostras da prefeitura de BH e algumas do LACEN. Então, as que vêm do LACEN para esse projeto de vigilância da rede genoma, da Fiocruz, a gente tem mais uma diversidade um pouco maior entre delta, P2 e P1, porque ela vem de Minas e do Espírito Santo todo. Quando a gente pega as amostras da prefeitura de BH, elas têm muito mais delta, porque a gente tem um determinado viés, por exemplo, de um surto que teve em um hospital, por exemplo. A gente teve um surto de delta em um hospital aqui em BH, de trabalhadores do hospital que trabalhavam no setor de RH, todo mundo dentro da mesma sala, e deu um surto, 25 pessoas se infectaram. Então, a chance da gente ter uma amostragem de delta dentro desse surto é muito maior. Mas logo, logo vai estar na metade geral e ela vai virar muito mais do que a metade, porque a gente obedece àquela dinâmica, né? Que a P1 está diminuindo, né? A gama está diminuindo, e aí você abre espaço para a delta, que ela tem caminho livre por ter mutações completamente diferentes de tudo que a gente já viu anteriormente. Vocês têm metadados desses caras, Gabriel, que estão chegando por aí? Queria saber, assim, será que as delta estão pegando gente que se protegia muito contra
as iniciais e agora ela está conseguindo entrar nessas pessoas, tipo, quem não andava de ônibus e agora ela estaria entrando mais em gente que já se preparava melhor para não pegar a primeira? Não Pois sei, é, não sei, você precisa dos Miguelito. dados, né, para poder brincar disso, né? Mas pode ser, é uma possibilidade neodarwinista, né, de por ela ter um título mais alto, ela consegue entrar em gente que não fecha a máscara no nariz, entendeu? Tô falando? Pois é, mas esse título Pegar. mais alto dela é comparado com a linhagem original, né? Então, isso que eu Comparado estava com imaginando. a P1, por exemplo, a gente não sabe, e a gente nem vai saber, porque elas apareceram em momentos diferentes, né? Uma apareceu enquanto as pessoas não estavam vacinadas, e essa aparece em um momento em que as pessoas já estão vacinadas. Na aula da Santuza, ela até mostrou que a Delta, ela tem um período de infectividade antecipado, né? Então, esse período de atividade antecipado pode ser uma pressão seletiva, inclusive selecionado pela vacinação, né? Porque quando ela antecipa a transmissibilidade dela, ela tem um período de transmissão que seria encurtado pela vacina, Uhum. mas foi antecipado por ela ser uma delta, entendeu? Eu Então, a gente estou pode... imaginando que isso casaria com a possibilidade de a Delta conseguir chegar em pessoas que se protegiam onde a P1 não alcançaria, né? São pessoas que estariam pois seguras é. e agora não estão mais, entendeu? Porque se a mensagem é boa, né? Para falar assim, olha, você se protegeu com a P1, deu certo. Só que quando a Delta chegar perto de você, ela vai te pegar por esse buraquinho que você deixa na máscara, entendeu o que eu tô falando? Isso aí seria legal se a gente tivesse mais ou menos os metadados dessas pessoas, se anda de ônibus, se não anda, Não, se... mas não dá para responder isso, não, porque tem Uhum, diversos outros fatores que a gente não consegue controlar, né? Como, por exemplo, como ela estava exposta àquele momento, né? Igual eu trabalho de, de home office, eu vou a Fiocruz, sei lá, uma vez por semana, fico sozinho na minha sala, não tenho contato com ninguém. uhum. Eu peguei Covid 2 vezes. Uma vez logo no começo, né, que não tinha lockdown ainda, e a segunda vez eu peguei do meu irmão, que é a única pessoa que eu encontrava. Então. Então, Não, mas é, é difícil. a primeira teria sido mais difícil de você pegar, né? Mas enfim, isso aí Inclusive, só na com os aula de hoje tem metadados. a amostra minha. Opa, opa, opa. Vamos ver quem que vai ser o sortudo de Legal. pegar a minha amostra. Gabriel, Pra nessa ver qual... altura do campeonato, eles já estão treinados a entrar na servidora. É só lembrar que igual a gente usou com aula de RNA-seq, nós vamos dar aula na conta BioFMG2, usuário BioFMG2, senha Agostinho Carrara, né? Eles sabem entrar lá, se pedir para eles entrar, Aqui. eles já devem conseguir ir com você lá. Mas hoje vai ser na BioFMG2, usuário, e sem Agostinho Carrara. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Tem uma pergunta aqui Ah, da Rayane, que oh, é: vocês conseguem saber de quanto tempo em tempo acontecem as mutações de cada período? Não tem jeito de saber, não. Porque a cada ciclo, a cada ciclo viral vai aparecer uma variante. E aí depende da pressão seletiva, né? Não dá para é, predizer isso, porque a pressão seletiva muda. Aí tem outra aqui: a partir de que momento a variante passa a ser considerada uma nova espécie? Não, variante não vira espécie, não. é variante. O Eduardo está com a mãozinha levantada, pode perguntar. Eu tentei entrar no BFMG2 com a senha Agostinho Carrara e não consegui, não. Deu acesso negado. Acho que consegue sim. Deixa eu testar aqui para ver se a senha não é essa, mas como é que você Espera escreveu aí que eu vou Agostinho fazer. Carrara?
Eu consegui entrar com essa senha normalmente. Deve ser o jeito de escrever. Escreve Agostinho Carrara com 2 R's aí, tudo junto, né? E o FMG número 2, né? Agostinho Carrara. Agora, se você errar muitas vezes, aí você faz o seguinte, você vai ter que entrar na Mas Biodados. espera aí, deu acesso negado? Isso. Você, por acaso, errou muitas vezes a senha, não? Não, 2 vezes só. Então tenta de novo Bio aí, FMG2. mas capricha no É BioFMG2. biodados. Bioinfo. Bioinfo. A maioria usa PUT, né? Mas icb.fmg.br. A maioria usa PUT. É mais a digitação. Conecta aí e depois escreve só um Agostinho Carrara para eles aí, só no terminal. Agostinho Carrara, tudo junto, assim, sem espaço. Tenta aí, você vai conseguir. Tô conseguindo, não. Tô fazendo exatamente isso. Você escreveu BioUFMG2. Usuário Sim. BioFMG2 e a senha Agostinho Carrara. Você tem aí como entrar na Biodados? Aí você tem que entrar como BioUFMG Táxis Carrara. O servidor que você está tentando logar é esse aqui, ó. Não, provavelmente tem um erro de senha e está bloqueado. O IP dele bloqueou. Não, mas aí... eu entrei na BioFMG. Você entrou na Biodados? Na BioFMG1, a normal mesmo. Então escreve isso que o Gabriel tinha colocado na tela lá, SSH, espaço. Volta lá a sua linha de SSH para ele. Porque da BioFMG1 para 2 ele... Eu acho que você pode fazer um SU-L BioFMG2, isso aí dá também. Ele vai te pedir a senha Agostinho Carrara. Faz isso aí também, que isso aí é legal. É engraçado, né? Deu bloqueio. Falou que não existe. Falou que não existe. Você está no computador errado. Olha bem para a tela aí para ver como é que está escrito BioFMG2. Não existe. Dá um LL aí. Dá um LS e vê se aparece isso que está aqui na minha tela. Não, mas ele está em outro, né? Eu não tô eu dei SSH ainda não. Não precisa dar SSH, não. Você está na você está como BioFMG, @bioinfo, é isso? Biodados. Está na Biodados, então você tem que dar SSH. Agora vai escrever isso dá o aqui, SSH. BioFMG2. Porque está na Biodados, você tem que dar SSH. Isso, bioinfo.cb.fmg.br. Escreve isso aqui. O que aconteceu? O seu IP estava bloqueado para aquela máquina lá, mas para Biodados não. Então, como você já está na Biodados, a Biodados vai deixar. Só não pode errar a senha agora. Tá? Você está dando um SSH na Bioinfo como usuário BioFMG2. Aí. Deu certo. Tá muito bom. Vamos lá. Tá bom, todo mundo lá, né? A gente tem um tutorial. Tem mais alguém aí, ó. Rapidinho, eu gostaria só de fazer uma pergunta, estava aguardando. Enquanto está fazendo essa investigação das variantes, enquanto a gente tem as variantes em altas, existe alguém, o pessoal faz montagem do genoma dessas variantes também? Ou não é inviável? Porque no caso você diz, por exemplo, aí que seria impossível, né, a gente descobrir sobre a diferença da P1 lá com a delta. É porque não é feito um trabalho ou não é viável, né, fazer o genoma das variantes? Isso é o genoma das variantes. Não, sim. O que vocês vão trabalhar aqui que você é o sequenciamento. Né? Sim, não, que a gente vai sequenciar. Entendi, mas é porque no caso a princípio vai num fragmento alvo, né? Por exemplo, vai avaliar o spike, mas normalmente ou se faz do genoma Não, inteiro. a gente vai avaliar spike, não. A gente é o genoma inteiro. Entendi. Então eu estava confundindo.
talvez você pensou que é só spike, porque a gente utiliza diversos amplicons, né, que vão sequenciar pedacinhos do genoma, mas só que todos os pedacinhos, eles se complementam, né? Então, a gente cobre o genoma inteiro. Acho que no seminário da Santuza, como ela usa Sanger, ela sequencia 4 ou 3 fragmentos de PCR, né? Com sequenciador de geração mais Aqui antiga. são Gabriel bota um 300. tag aí, né? O Gabriel põe um tag e usa sequenciador de nova geração. Qual que é o que você usa? MySeq. MySeq mesmo, né? Não precisa ser tão poderoso, mas precisa ter um kit de tags, né? Bem bom, porque você coloca um monte de 384. amostras, 384 tags, né? Que são os pedacinhos que você adiciona nas pontas para poder saber qual sequência é de qual paciente, né? Então, é diferente a abordagem. A Santuza faz fragmento de PCR, então aí sim vai cair naquilo que você perguntou, né? Só aqueles alvos pequenininhos. Mas na vigilância tem sido com... Aí na Fiocruz tem sido com ele todo, né? Uhum. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer, então, uma identificação de variantes. Eu coloquei lá na pasta 40 amostras. Aí vocês podem escolher. Mostra para eles como é que chega aí, só para mostrar, porque eles sabem, tá? Tá lá Ah, naquele tá. link Tá Pinguim, no, só para no link da mostrar. Pinguim. Entra lá no Pinguim e Biodadados.cb.fmg. procura SARS HTML lá, tá? Esse é o tutorial, tá no mesmo lugar de sempre. Ele chama SARS HTML, tá logo em cima lá. Estou. Então, o que vocês vão fazer é escolher uma amostra. Pode escolher a que vocês quiserem. Então, não escolham a mesma que eu, porque... Miguel, fala um número aí. 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou fazer com essa amostra aqui. 21S21. Escolham a amostra que vocês quiserem. Todo mundo já escolheu a amostra? Já. Então, vamos lá. Então, agora já vai pôr mão na massa. Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na sua pasta. Então, pelo que eu vi aí, vocês já têm a pasta de vocês, né? Porque quando eu dou LS aqui, já tem o nome de um monte de gente aqui. Então, cada um Se entra alguém dentro da não sua... fez aula de RNA-seq, aí é só dar mkdir e fazer uma pastinha para si próprio, tá? Que a gente só usou essa conta na aula de RNA-seq. Pode ter um ou outro que ainda não tem, mas vocês já sabem fazer pasta, é isso. Aí já estão treinados. Só dar um MKDIR e o seu nome lá, né? Então, põe MKDIR, eu sou Jacu. Então, eu sou Jacu, então eu vou entrar eu sou Só um Jacu. minutinho, Gabriel. Então, Como é que pega a amostra aqui? escolhe, é só escolher uma. Minha tela não está igual a sua, não. Tá amostras, está SRR e o número. Acho que você entrou numa aula Atualiza antiga aí. de SARS. Tem a nova. Atualiza. A nova está lá em cima. Tem duas aulas SARS HTML, mas acho que uma está escrito old, né? Lá embaixo. Achei. Viu? Essa daí está em cima. Que é esse aqui, né? Tá. Eu peguei já, cheguei lá. Tá bom. Aí você pode escolher uma aí. Eu escolhi a 21S21. Então, aí, cada um vai entrar dentro da sua pasta. Lá dentro vai criar uma pasta chamada SARS e vai entrar dentro dessa pasta SARS. Tá bom? Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou entrar dentro da minha pasta. Eu vou criar uma pasta chamada SARS e vou entrar dentro dessa pasta. Então, se você escrever Oncotô, você vai ver onde você está. Então, todo mundo tem que estar dentro do /home, /biofmg2, / o seu nome, /SARS.
Todo mundo aí? Então, agora a gente vai copiar os arquivos que a gente vai trabalhar. Então, esses arquivos são arquivos que saíram do sequenciador. Então, vocês podem copiar essa linha. É só você trocar isso que está a amostra aqui pelo nome da sua amostra. Então, eu venho aqui, vou copiar. A minha amostra é o S... Como é que é? O meu é 21, S21. E aí, cada um copia a sua. Então, o que isso faz? A gente está copiando um arquivo que está dentro dessa pasta aqui, /bioinfo, fmg2, anaconda 3, back, sas, input. E aí, a gente vai pegar, no meu caso, a amostra 21, S21, e todos os arquivos dela que terminam com fastq.gz. E vou copiar para cá, que o ponto quer dizer aqui. E aí, quando eu dou Enter e eu der um ls, eu tenho que ter esses dois arquivos dentro da minha pasta. O arquivo que tem escrito R1 é a minha sequência forward. Então, é a minha sequência forward no meu sequenciamento. E o R2 é a sequência reversa. Então, eu estou fazendo um sequenciamento que a gente chama de paired end, que eu estou sequenciando um lado do meu fragmento e o outro lado do meu fragmento. Bom, então, por isso que a gente vai ter sempre dois arquivos. Todo mundo está com os dois arquivos aí? Alguém não está? Então, vamos lá. Para a gente rodar isso, eu criei um ambiente que tem todos os programas instalados já. Então, para isso, a gente vai entrar dentro do ambiente. É só vocês escreverem conda activate sars. Então, quando você copia e cola isso aqui, você vai entrar dentro do ambiente. E aqui, onde que estava escrito base, agora está escrito sars. Quer dizer que você está dentro do ambiente que tem todos os programas que a gente vai precisar. Alguém não tem escrito sars aí no cantinho? Não, né? Então, vamos lá. Então, vamos seguir. A primeira etapa que a gente vai fazer, então, é o controle de qualidade, né? Então, ele vai retirar as regiões de baixa qualidade, remover os adaptadores e filtrar sequências curtas. Então, a linha de comando é essa. Vocês podem copiar. E aí, vocês têm que mudar uma coisinha aqui. Que é... Opa! Ele já copiou e já rodou. Espera aí, deixa eu limpar minha tela que está bagunçada. Então, aqui vocês vão voltar lá no começo, né? E aí eu vou explicar aqui. Eu vou fazer um tiquinho aqui, só conferindo. Depois de ter feito a copiada, é só ir pro conda activate sars mesmo, né? Só. E aí tem que aparecer sars aqui no seu cantinho esquerdo. Se tiver sars, quer dizer que você já está no ambiente que tem todos os programas para rodar. E aí, o primeiro programa é o Trimomatic, então a gente vai chamar ele. Esse PE é para a gente contar que ele é um paired end. Então, quer dizer que a gente tem uma sequência forward e uma sequência reversa. Aqui eu coloquei 20 processadores, só que a gente não tem 20 processadores. Eu coloco quantos aqui, Miguel? 1? 2? Miguel? Miguel foi embora. Então, a gente vai usar 2. E aqui, onde que está a amostra, você vai colocar o nome aquele que você tinha selecionado. No meu caso, é o 21S21. Opa! E aqui, de novo, na outra sequência, que é a sequência reversa, de novo, 21S21. E aí, o resto vocês não precisam mudar nada. Então, ele vai filtrar as nossas sequências e vai entregar só sequências que passaram por esse controle de qualidade. Então, o que vai aparecer é isso, ele vai falar o que ele está cortando, né? Então, ele vai cortar todas as sequências que parecem com isso, e aí a tela vai ficar travada aí porque ele está rodando. Alguém deu algum erro? Alguém não conseguiu rodar?
Professor, Diga. enquanto estava rodando, eu dei um LS aqui, apareceu um LS no meio do negócio rodando, não tem algum problema? Não tem não. Na hora que acabar de rodar, ele vai rodar esse LS e vai mostrar isso aqui. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o resultado dele. Ele vai me contar que na minha amostra eu tinha 286.875 pares de sequência, e depois que ele fez o processo de limpeza, 91% dessas amostras sobreviveram. Ou seja, 91% dessas amostras passaram pelo meu controle de qualidade. Então, se eu der LS, eu vou ter esse conjunto de arquivos aqui. Então, eu tenho aqui o paired R1, que são as minhas sequências Ford que sobreviveram, e tem o paired R2, que são as sequências reversas que sobreviveram, nesses 91%. Esses arquivos aqui, unpaired, a gente nem vai trabalhar com eles, tá bom? Todo mundo terminou e tem esses arquivos? Alguém ainda não tem? Professor, ele Oi. rodou a sequência bonitinho, só que no final, depois do Illumina, deu erro. Falou que o file não foi encontrado. Então, é porque o file não foi encontrado. Você colocou o nome do seu arquivo errado. Entendi. É que ele rodou bonitinho, daí eu fiquei perdida. Na verdade, ele não rodou bonitinho. Isso aqui é uma primeira etapa, né? Que ele vai ler meu arquivo de adaptadores. E aí, o rodar bonitinho dele mesmo é depois que aparece isso tudo. Então, ainda pode aparecer o erro, entendeu? Entendi. Então, confere na sua linha de comando se você colocou aqui a sua amostra, tracinho L01, né? Na verdade, é só você substituir aquele escrito amostra pelo seu nome, tanto na sequência R1 quanto na R2. Gente, tem um erro. Para tudo que tem um erro. Acabei de identificar. Espera aí. A gente vai ter que rodar de novo. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei os dois arquivos de entrada igual. Me desculpem. Um tem que ser R2. Então, espera aí, esquece tudo que vocês fizeram. Espera aí, deixa eu limpar minha tela. Vamos rodar de novo. Aqui no segundo, né? Então, aqui eu tenho o meu primeiro arquivo, que é o 21S21, blá, blá, R1. E o segundo aqui tem que ser R2. Desculpa, está errado no tutorial. Tem que pedir para o Miguelito trocar. E o resto está certo. Então, quem rodou, roda de novo aí, porque eu fiz besteira. Vamos ver se agora sobrevivem mais sequências. Alguém deu erro? Falou que não encontrou o arquivo? Agora foi de todo mundo, né? Olha, agora diminuiu um pouco as sequências que sobraram, mas não tem problema, tá ótimo ainda. 86% das amostras sobreviveram. Então, na pasta de vocês tem que ter esses arquivos. Alguém ainda não tem esses arquivos na pasta? Todo mundo tem, né? Então, vamos para a próxima etapa. Feito o controle de qualidade, a gente vai mapear os reads filtrados, ou seja, esses que sobreviveram, em um genoma de referência de SARS-CoV que já está formatado. Vocês não vão precisar fazer essa etapa. Então, a gente vai utilizar o programa que é o BWR. A nossa referência está dentro dessa pasta e a gente vai mapear as sequências do paired R1 e do paired R2, que são as nossas sequências filtradas, e a gente vai salvar isso em um arquivo de saída que chama map.ban. Então, vocês podem copiar essa linha toda e só rodar, não precisa mudar nada nela, não. Então, durante essa etapa, a gente vai mapear as reads no genoma de referência. Está mapeando aí.
Pronto, o meu terminou aqui, demorou 30 segundos. Aqui, no seu arquivo de saída, né, quando vocês derem ls, vocês vão ver um arquivo aqui que chama map.ban. Esse arquivo é o nosso mapeamento. Vocês não precisam fazer isso que eu vou fazer agora, mas nem está no tutorial, mas só para a gente ver o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro é a nossa reach e a qualidade do mapeamento, né, juntando todas as informações aqui. Aqui eu tenho o nome da minha sequência, o tamanho que ela tinha 113 bases, e ela se mapeou nessa sequência de referência. E as bases que foram mapeadas foram essas. E essas letrinhas aqui, H e G, é a qualidade do mapeamento dessas bases. Tá bom? Então, basicamente, é isso que é um arquivo de mapeamento. Aí você fala, mas como você vai utilizar essa informação? Aqui a gente tem tudo que a gente precisa, que é a sequência e a qualidade do mapeamento. Você se lembra que eu falei que a qualidade do mapeamento depende da mutação, tanto da base quanto dos vizinhos, para saber se aquele mapeamento é espúrio ou não? Pois é, está tudo aí onde que a gente vai precisar. E aí, uma vez que a gente fez o mapeamento, a gente vai preparar esse mapeamento para a gente fazer a chamada de variante. Então, a gente vai ordenar o mapeamento, ou seja, vou começar da minha base 1 do meu genoma de referência. Quais são as sequências que cobrem a base 1? São essas aqui. Quais são as sequências que cobrem a base 2? São essas. E assim até os 30 mil nucleotídeos que o genoma do SARS-CoV tem. E aí depois a gente vai empilhar esses reads para poder ver quantas vezes cada uma das bases foi coberta pelo sequenciamento. E aí, aqui a gente tem um critério que eu quero, pelo menos, sequências que tenham um mapeamento de qualidade 30. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem menos do que 99,9% de chance de estar errado. De estar certo. Então, ele tem menos do que 0,01% de chance de estar errado. Então, opa, fui para o negócio errado. Ah, tá, que eu voltei. Então, aqui vocês podem pegar essas duas linhas de comando e colar. Não precisa mudar nada. Então, o que essa etapa vai fazer, ela é um pouco mais demorada, porque ela vai ordenar as sequências e vai identificar a cobertura de cada base. E aqui eu estou salvando isso em um arquivo de saída que chama pile.ban. O que é isso? É o meu arquivo de mapeamento, só que com as sequências empilhadas, empilhando só as sequências que têm qualidade maior do que 30. Ou seja, 99,9% de chance dela estar certa. Mais uma vez, por que eu faço isso? Porque eu não quero chamar variante por causa de erro de sequenciamento, né? Então, eu vou ter aqui uma chance de 0,1% de estar errado. De uma base minha estar errada. Pronto. Depois que isso rodar, vocês vão ter os arquivos aqui, mas o que a gente precisa é esse pile.ban. Alguém não tem o pile.ban ainda? Todo mundo tem? Então, agora a gente vai para uma próxima etapa, que é a identificação da variante em si, né? Para a chamada de variante, a gente vai ter que entrar em um outro ambiente que tem os programas Gabriel, instalados. Não acabou de rodar, não. Tá bom, então eu espero. Essa etapa demora um pouquinho mais, principalmente se você pegou uma amostra que tem mais sequências. O meu também não rodou ainda não, ainda está rodando. Tá bom. Meu rodou, mas ficou vazio. Tem amostra aí que não gera saída? Qual que é a sua amostra?
Lucas? 48. S7, 48. Pegadinha? 48 é a minha. 48 sou eu. Ela vai ficar vazio mesmo. Porque eu vou explicar isso também. Porque o que acontece? Né? A gente faz o SWAB, e quando a gente faz o SWAB, a gente tem, como eu disse, a gente tem vírus, célula do hospedeiro e da microbiota dele. Então, a gente tem muito mais sequências não virais do que virais. E aí, a gente faz uma etapa de amplificação para enriquecer essa fração viral. Essa minha amostra, ela tinha uma carga viral tão baixa que, mesmo amplificando muito, ela tinha muito mais contaminante do que sequência viral. Então, na hora que a gente mapeia, não sobra nada, entendeu? Porque a qualidade do mapeamento foi ruim. Então, é isso mesmo. A amostra 48 vai dar vazia, se eu não me engano, a 27 também vai dar vazia. Mas se você quiser fazer com outro, você pode fazer, mas isso é um exemplo que eu queria dar. Né? Algumas amostras vão mapear pouco e esse mapeamento pouco, ele vai influenciar na nossa chamada de variante lá no final. A gente vai ver que a chamada de variante não é tão boa, porque a gente teve regiões do genoma que não foram cobertas porque tinha contaminante ainda. Todo mundo fez aí já? Mas meu negócio travou aqui. Ah, já voltou. Então, todo mundo já tem? Tem. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar dentro do ambiente Conda que tem o AIVAR. Então, mais uma vez, vocês vão digitar isso aqui. E aqui no cantinho esquerdo vai aparecer AIVAR. Se apareceu, quer dizer que vocês já podem rodar. E aí, a primeira linha de comando aqui, ela vai pegar esse nosso arquivo que está empilhado. E aí, a gente vai fazer uma chamada de variantes. Então, para chamar variante, eu vou considerar só bases que têm qualidade maior do que 30 e a variante, a sequência que está aparecendo, ela tem que estar em pelo menos 5% das minhas observações. Então, eu vou pegar isso e vou rodar essa linha de comando. Ah, e eu tenho que contar qual que é o genoma de referência também. A minha referência é esse que tem o FASTQ. E eu estou dando para ele uma tabela que é o GFF, que é contando para o programa quais são os genes que eu tenho dentro desse meu genoma de referência. Para que eu estou fazendo isso? Para ele identificar a mutação em nível de nucleotídeo também. A gente vai ver qual que é o impacto disso. Então, eu vou rodar aquela primeira linha. Oi. Professor, quando Pode que falar. bater faixa Q não tá afasta, não? Tipo, no código tá afasta. Onde que é FASTQ? Se for faixa Q, aí tá refsec.fasta. Ah, tá. Não, é FASTA mesmo. Aqui, né? Isso é FASTA mesmo. Então, quando eu rodo essa linha de comando, ele vai me dar uma tabela com as variantes. Então, aqui eu tenho um arquivo que chama variant.tsv. Então, se eu olhar, tem dentro desse arquivo, aqui não está legal de ver, deixa eu diminuir o tamanho aqui para... Vai ficar mais difícil de vocês verem, mas vai ficar mais organizado aqui. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho a minha sequência de referência, a posição que a mutação aconteceu, qual que era o nucleotídeo na referência e para o que ele mudou. Aqui eu conto quantas vezes eu fiz aquela observação, qual a qualidade daquela observação, qual a frequência do nucleotídeo alternativo. Então, ou seja, aqui eu tenho um que apareceu em 99,8% das minhas observações.
Aqui eu tenho alguns que apareceram em todas as observações. Aqui eu tenho um que apareceu em só 6% das minhas observações. E assim por diante. E aqui, nas últimas colunas, eu tenho a mudança de nucleotídeo que isso causou. Então, se vocês quiserem ver as mutações na spike, por exemplo, a spike é aqui em torno do 23 ao 25. Então, aqui eu tenho uma mudança de E para K, que provavelmente é aquela mutação E484K, que é característica da P1. Então, provavelmente, essa minha amostra vai ser um P1. Deixa eu ver o que mais que mudou aqui. Eu tenho aquela mudança do 604D para G, que acontece em todo mundo. Então, a gente consegue ver qual o impacto dessas variações em nível de nucleotídeo. Então, essas são todas as variantes que foram encontradas na minha amostra. São várias, né? Se vocês olharem, são várias. Aí, o que a gente faz com isso? A gente utiliza isso para ver qual é a variante viral que está circulando. Mas antes de gerar a variante viral, a gente gera um consenso de uma sequência referência com essas variantes. Então, aqui eu vou, de novo, rodar o iVar para gerar um consenso. Então, ele vai gerar uma sequência FASTA, que é o consenso acoplando essas minhas variantes. Então, eu pode copiar isso e pode colar. E aí, eu tenho um critério aqui, que para eu chamar de variante, eu preciso de pelo menos 30 observações. Então, vocês lembram aquela cobertura por base? Eu preciso de pelo menos 30 reads que cobrem aquela base para que eu possa chamar aquilo de que eu tenho certeza de qual base que está lá. Caso eu não tenha isso, eu vou preencher a minha sequência com N. Então, em algumas amostras, vocês vão ver um monte de N. Então, copia isso e pode colar e rodar. Então, aqui ele fala que a profundidade mínima que eu estou considerando é 30. Se não tiver 30 reads cobrindo aquela base, eu chamo aquilo de N. Tá vendo? Então, a minha referência tem 29.903 bases, 136 bases minhas não tinham nenhuma sequência, porque às vezes elas ficavam no começo de um prime, ou não ficou bom e tal. E 160 bases minhas, ele preencheu com N, porque eu não tinha pelo menos 30 observações. Então, se vocês derem um LS, vocês vão ver que agora vocês têm um arquivo que chama variant.fa. E se vocês olharem o que tem dentro dele, é uma sequência FASTA. Então, esse é o nosso genoma consenso da nossa variante. O meu aqui ficou até bom, tá vendo que não tem muito N? Professor. Mas o de algumas pessoas... Oi. Tanto o anterior, né, o TSV e o FA, os dois deram nada para mim. Tipo, eu dou um S, não parece nada, só parece consensus variant threshold. O seu... qual a amostra que você está trabalhando? 39/S39. 39? Não lembro se o 39 estava ruim. Não lembro. Escreve LL e vê qual que é o tamanho do seu arquivo pile.bam. Gabriel, você está no mesmo usuário que ele, você consegue ver a pasta dele. Qual que é a sua pasta, né? É mesmo. Eduardo Horto. /home/Eduardo _ Horto. /. Tá. Tem que entrar no BioFMG2. Eduardo Horto. Tá vendo? O seu pile.bam, ele tá vazio. Ou seja, a sua amostra também era ruim. Que ela não tinha os critérios mínimos de qualidade. Então, nenhum... Lucas Blacher também estava falando isso aí, né? No chat. Eu acho que tem umas amostras que está dando...
É porque ela tinha muito mais contaminante do que sequência viral mesmo. Tem um jeito da gente saber isso. Quantas amostras suas mapear? Ah, aqui não tem o Santus. O que eu vou fazer agora, vocês não precisam fazer, não. Deixa eu só dar um conda de activate aqui. Ah, não, se bem que para quem já identificou o variant.fa, se quiser fazer, pode fazer, que não vai precisar voltar no ambiente do Aivar, não. Esse CEP aí, SEP, no meu tá dando SET de tatu. SEP. Ah! Chama mês. É porque o meu tá em inglês, então é de setembro, e o seu é de setembro, que está em português. Ah, tá, data. Setembro. Deixa eu só ver aqui qual que é. Flagstat. Santus, Flagstat, Map, Sorted. Olha, aqui na minha amostra, né, se vocês estiverem dentro do ambiente SARS, né, se vocês escreverem Conda, Activate, SARS, vocês vão entrar dentro desse ambiente. Né, para quem deu aqueles arquivos vazios. Ah, eu posso rodar com o arquivo deles? Espera aí que eu já olho aqui. Eles podem copiar o seu também, né? Se dá um cp, eu sou Jacu, /SARS, né? Ah, pode também, pode. Espera só um segundinho que eu vou olhar aqui o do Eduardo Horta. Eduardo Horta. Estou acompanhando aí a checagem. Não é esse aqui, não. Professor. Olha, aqui, o caso da sequência do Eduardo Horta, tá vendo aqui que aqui está aparecendo aqui, properly paired, 0%. Então, ou seja, nenhuma das suas sequências foi mapeada apropriadamente. Se você olhar o meu aqui, que eu fiz da properly paired 99,59%. Então, você teve um problema do mapeamento mesmo. Nenhuma sequência sua mapeou. Quem quiser copiar os meus arquivos, é só escrever isso aqui, ó. CP... Opa, Eduardo não, né? Eu sou Jacu. SAS. E aí é só pegar o file.ban e copiar para sua pasta. Escreve isso aí que aí vocês vão ter o arquivo. E aí, uma vez tendo o arquivo, é só vocês rodarem esses 3 comandos aqui, ó. Já pode copiar os 3 de uma vez e rodar. Você pode mostrar novamente? Eu não consegui captar. Pode ver? Mostrar novamente o comando. Acho que eu errei uma coisa. Essa parte última agora. Tá aí na tela. Não, agora tá Qual mostrando comando? só os Flagstat. O último comando que você montou agora. Não, o último, o CP, é porque eu acho que eu errei o caminho só do Powerbank. No caso do Eduardo, tá. acho que já está pronto, né? Esse aqui, ó. Isso aí copia o material que o Gabriel, as sequências que o Gabriel está usando para dentro da sua pasta, né? Copia o file para dentro da sua pasta. Aí você vai acabar seguindo com o file dele.
Mas aí Inclusive, eu acabei de inclusive vai fazer isso, tem problema? sobrescrever o seu, né? Sobrescreveu, e aí? Não, isso não tem problema. Tudo que vem É, depois não, isso aqui é só para quem está com o arquivo file vazio, viu, gente? Quem tem o arquivo e conseguiu rodar, não precisa fazer isso, não. Não, mas é o meu caso, isso. então aí eu posso, né? Se você E quiser aí repetir, você vai você, sobrescrever as aí coisas que você o Gabriel já fez. pega esses 3 comandos aqui e, E faz, né? e já roda. Já está na pasta Que aí dele você agora? vai ter... Não, eu estou na minha pasta, ele roda Não. na pasta. Você voltou para a sua. Aí vocês vão ter esses 3 arquivos, o variant.fa e o variant.sv. O FASTA é o que a gente vai utilizar para identificar a variante no Pangolin. Variant.sv é para a gente olhar quais são as mutações que tem lá, né, identificar algumas mutações que são menos abundantes e que podem aparecer, porque a gente tem a frequência de todas elas lá, né? E aí, uma vez feito isso, a gente tem um bônus aqui, só que não vai dar tempo, então a gente vai pular o bônus, mas quem quiser fazer depois pode fazer, que é a montagem do genoma viral. Né? Então, para isso, a gente utiliza uma sequência de referência, que já tem, que é o nosso genoma de referência de SARS-CoV, e aí a gente monta utilizando isso como base. E aí ele monta, aqui está rodando com 20 processadores, vocês vão rodar com menos, né? E tem um scriptzinho que remove os contaminantes com menos do que 20 bases. Só que a gente não vai fazer isso porque a gente não faz chamada de variante a partir da montagem, a gente faz a partir do mapeamento. Por quê? Porque o mapeamento ele dá muito menos artefato do que a montagem. Pela montagem ser uma combinação de keymers pequeno, ele dá muito artefato. Então, muitas variantes que você encontra lá, na verdade, não são variantes, são só erros de montagem. Então, a gente vai pular a parte do bônus, porque não vai dar tempo. E aí a gente chega no nosso final, que é a identificação da variante. Então, a gente vai entrar num ambiente que tem o Pangolin instalado. Então, vocês vão lá em Conda Activate Pangolin. Detalhe, tenham esses arquivos dentro da sua pasta. Então, Conda Activate Pangolin. Aqui no cantinho esquerdo tem que estar escrito Pangolin, quer dizer que você está num ambiente que tem tudo que você vai precisar instalado. E aí, aqui eu estou fazendo uma identificação de variante utilizando também o dado da montagem. Só que no caso a gente não fez a montagem. Então, vocês vão copiar essa linha de comando e vão tirar esse último FASTA que está aí. A gente vai utilizar só o que a gente já fez até agora. Então, pode copiar e colar. E vem aqui e apaga esse pangolin.fasta aqui. Então, aqui a gente está rodando o pangolin. Eu tenho um pequeno problema, que o meu computador, quando copia, ele já manda, eu não consigo copiar e mandar. E foi com o Pangolin fácil, tem problema? Não tem não, é só você apertar a setinha para cima e apagar o escrito Pangolin. E fazer de Provavelmente novo, ele deu erro. Provavelmente ele deu erro falando que não tem o arquivo Pangolin input.fast, né? Ele tá dando certo aqui para ele tá tipo loading model, processing block. Não, então vai. Então tá indo. Não, então output file. Então não deu precisa, não. um output aqui. Então tá certo. Não precisa não. Então aqui eu rodo. Pegou aqui, está fazendo todo aquele negócio do aprendizado de máquina para poder ver qual que é a saída. E aí ele te dá uma saída aqui que está dentro desse arquivo Lineage Reports. Então, se você der ls, aqui agora você tem um arquivo que chama Lineage Report. Se você olhar o que tem dentro desse arquivo,
Ele é um arquivo CSV, que ela é separado por vírgulas, né? Ixi, a minha conexão tá lenta. Acho que meu bioinfo travou. Ah, não, agora foi. Então, eu vou dar um Last Lineage Report só para mostrar o que tem. Então, aqui ele avaliou a minha sequência, consensus, variants, ele falou que é um P2 e que não sei o que lá. Tem muita informação aqui. Tá difícil de olhar. Basicamente, aqui ele fala que é um P2, aqui ele tem uns numerozinhos, é uma variante zeta, né, que é o nome da P2. Aqui ele conta o que ele utilizou para chamar isso de zeta. Olha, essa minha amostra tinha 6 alelos alternativos e um igual o da referência, não tinha nenhum ambíguo. Então, ele utilizou o peso desses 6 alelos, ele subtraiu pelo alelo que não tinha a mutação que ele esperava, mas ele não tinha dúvida em nenhum. Então, isso ele usa para dar o score. Um jeito melhor da gente ver isso é essa última linha de comando aqui, né, que eu vou pegar isso e só vou fazer ela aparecer mais bonitinha, né, para quem não for abrir no Excel, por exemplo. Então, essa linha aqui, ela só mostra que... Vocês estão vendo que ele está jogando o CSV na tela e a WK é um programa que olha colunas, né? Aí ele pegou a coluna 2, analisou, blá, blá. Então, aqui, eu só estou pegando aqui qual que é a linhagem, é a P2, a pontuação é 1.0, ou seja, ele tem certeza absoluta que isso é uma variante zeta, né? E aqui ele conta qual variante que é, uma variante zeta. Ou seja, com isso, eu sei que essa minha amostra 21, S21, é uma P2, né? Alguém deu alguma outra coisa diferente aí? Ou deu um score menor do que 1? Quem que conseguiu fazer? 0,94. P1. Olha que legal. Qual que é a amostra que deu P1, só para a gente saber? A sua é, como é que chama? 37. Mas ela chama como? 37H... 37 barra... 37S37. Legal. Quem deu 0,94 aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem 6% de chance disso não ser zeta, por exemplo. O que a gente faz? Quando é menos do que 99, a gente nem fala qual variante que é. Aí vem a pergunta, por que ele não tem certeza? Porque na hora que ele analisa a sequência, se a gente tem muito N no meio da nossa sequência FASTA, ele não vai ter certeza, porque ele não sabe o que tinha lá. Então, ele não tem certeza, ele dá um score mais baixo. Então, quem teve menos do que 1, aí, por exemplo, se você olhar o seu arquivo variant.fa, provavelmente você vai ter um monte de N no meio dele. E é por isso que ele não tem certeza. Tá vendo que o meu tem um monte de N, mas é só no final, então não tem problema. N no final ou no começo é normal. O que não é legal é N no meio, porque aí ele não sabe, ajuda ele a não ter certeza de que aquilo é uma variante. Qual pasta que está aí, a que deu a P1, 94? A 94? A moça, quem que é? Sou eu, Flávia. Quem que é? Flávia. Larissa? Com Y, né? Não, normal. Normal. Pode dar ponto, Larissa, que vai. Ponto, bar. É, Flávia. Flávia. Não, aí dá ponto, barra Flávia que você vai nela, né? Com esse... Já estou lá, Miguel. Já? Aqui, ó. Já. É que achei que você aqui precisava o dela, do homem. De fato, deu 0,947, né? Então, se a gente olha aqui, por exemplo, o variance.fa dela, provavelmente vai ter um monte de N. Tem N no meio? Tem N no meio. Aí, ó, um monte de N no meio.
Entendeu? Então, esses N's no meio ajudam a não ter certeza de qual variante que é. Então, quando eu estou fazendo identificação de variantes e o meu score dá menos do que 99, eu nem conto para o Ministério da Saúde. Aí, o que a gente faz com essas amostras? É uma coisa que a gente não vai fazer na aula, porque dá muito trabalho, que é ver a cobertura em cada base e ver se foi um erro da amplificação nessa região, porque pode ser que o primer que amplifica essa região não amplificou, e aí ela teve uma cobertura muito baixa e por isso apareceu muito N. O que isso pode sugerir? Pode sugerir que a gente pode ter tido mutação onde o primer se liga, e aí segue o processo de vigilância, né? Para poder ver se foi isso que aconteceu. Mas aqui, no caso, a gente não chama essa variante de P2, a gente fala que é uma amostra que deu problema. Então, a vigilância é isso, né? É claro que vai muito além disso, mas a gente busca todas as variantes possíveis que podem aparecer, né? Então, é isto. Dúvidas sobre processo, tudo, o tutorial vai continuar aí no site. Vocês podem fazer de novo a hora que vocês quiserem, né, para treinar. Se quiserem fazer depois a parte da montagem, podem fazer a parte da montagem, comparar o resultado da montagem com o resultado do mapeamento. Geralmente, o score do mapeamento é muito melhor do que o score da montagem. Aquele score da certeza da variante, o do mapeamento é muito melhor. Tá bom? Dúvidas? Então é isso, pessoal. Agora vocês podem fazer vigilância genômica aí com quem vocês quiserem. E é bom que vocês veem como é que os programas que usa, né, etc. e tal, vocês conseguiram fazer. E foi bom também um treinamento de ter uma aula também com o Gabriel. Isso demonstra que vocês podem se inscrever em tudo quanto é tutorial que tiver por aí, que vocês foram habilitados, né, Gabriel? Quando tiver... Isso. Justamente. Se tiver lá, seleção para bioinformata para identificação de variante na FUNED, pagamos R$5.000. Aí você pode falar, não, eu sei fazer. Claro que vai se adaptar às condições do laboratório, o jeito que ele faz e tal, mas isso é coisa de 2, 3 dias, né? Vocês já estão... Não tenham medo de se jogar, né? Que esse foi o objetivo fechando aí a última aula, né? O objetivo foi esse, né? Deixar vocês sem medo de se jogar e já conseguir se virar. Não? Isso. É isso aí. Tem vaga para estágio aí, Gabriel? Tem não, Miguel. Tá sem bolsa. Mas TCC dá para fazer? Não dá não, porque Fiocruz não aceita estágio voluntário. Tem que ter bolsa, né? Isso aí. Tem que ter bolsa. Por questão trabalhista, porque como a gente não é uma instituição de ensino, o estágio voluntário não faz parte da formação que a Fiocruz dá, entendeu? Tá certo. Então, aí teve estagiário voluntário que depois entrou na Justiça Trabalhista falando que estava sendo explorado. E ganhou. Então, aí só no mestrado, né? Se quiser fazer mestrado, aí dá. Aí dá. Pode ser pela bioinfo da UFMG, porque Gabriel orienta por aqui também, né? Pode. Para vocês, esse seria o caminho mais prático e rápido. Tá bom? Vamos fechar aqui a nossa gravação, Gabriel, agradecendo você pela aula. Muito obrigado. Falou, Miguelito. Eu que agradeço.